Boa noite a todos. Estamos aqui no auditório da Silbar para mais uma live. Hoje, dia 5 de maio de 2021. Estamos transmitindo pelo Facebook e Instagram da Silbar. Apoio de Carlos Roberto Sodré, filmagem de Laisa. E hoje vamos passar para vocês a live de Carolina de Paula Balbino e Ananias Eber Pereira da Costa. Todos os dois são diretores daqui da Silbar do Jurídico. Eles vão falar sobre aspectos jurídicos da biossegurança. Sejam bem-vindos. Carolina. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. É com imenso prazer, muito obrigada, Isabel, aos demais diretores que estão nos assistindo. Estamos muito orgulhosos de poder esclarecer esse tema, né, tão em voga e, enfim, né, essa catástrofe aí mundial, onde o planeta, né, se vê aí voltado para esse inimigo invisível. Então, nós vamos tentar tratar essa temática dos protocolos de biossegurança de uma forma bem didática. Óbvio que nós somos advogados, né, doutor? A gente vai, de repente, aí, permear algumas palavras jurídicas, um juridiquês, mas eu espero que a gente se faça compreender e que vocês consigam captar a real intenção, que é informar e trabalhar, né, nossos protocolos de biossegurança, que com o apoio da Silbar estamos desenvolvendo. Muito boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa live, a primeira live entre eu e a doutora Carolina. Fico honrado pelo convite da senhora Isabel aqui, presidente da Silbar, do nosso querido vice-presidente também, Pedro, ao qual saúdo aqui, vida plena aí, né? É um tema bem em voga no momento que a gente está vivenciando, né? A Covid, desde março do ano passado, ela foi instalada no Brasil. De lá para cá, o governo federal, o governo municipal e o governo estadual têm implantado algumas medidas em busca de tentar amenizar, porque o inimigo é invisível e a gente não sabe quais são os transtornos que vão ensejar, né, vão ser gerados após a pandemia também. Mas o que a gente vai fazer aqui hoje é falar um pouco da questão do protocolo de biossegurança, principalmente voltado para as empresas ou indústrias também, comércio, porque a necessidade do retorno das atividades ela é importante para o desenvolvimento da economia. Sabemos que são dois pesos e duas medidas, às vezes, há um fechamento, há um lockdown, e isso é necessário por causa da grande contaminação que é disseminada. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar no futuro. E fico grato pelo convite mais uma vez, mas vamos entrar aí na nossa live. Vamos para o tema, que é muito assunto, meu filho. Preparamos aqui uma pastinha que é ouro em pó, tá? Pega esse potinho agora e reserva esse conteúdo. Bom, a gente escolheu trazer uma sentença que saiu há aproximadamente umas 3, 4 semanas e que nos deixou, né, embasbacados com a gravidade das pontuações que foram colocadas nessa sentença de primeiro grau. Bom, de março para cá nós percebemos e viemos monitorando quanto advogados, especialistas em direito trabalhista e empresarial, no sentido de trazer à tona os principais pontos e que a gente vai trabalhar eles aqui agora. Vamos começar então, né, por essa sentença. Um dado impactante, né, que nós temos, são cerca de 15 milhões de infectados, quase 412 mil mortes, quase 33 milhões de vacinados na primeira dose, 17 milhões na segunda. Gente, infelizmente o Brasil é o segundo país do planeta que mais mata por Covid-19. E esse dado, ele confronta todo o nosso desejo de estar funcionando e, principalmente, de dar aos nossos consumidores e colaboradores, funcionários, a devida segurança sanitária. Então, quando a gente fala, por exemplo, em
protocolos de segurança, de meio ambiente do trabalho, a gente se depara muitas vezes com uma série de dúvidas das pessoas de como implantar isso, se isso é fácil, se isso é difícil, se isso é possível para o pequeno, haja vista que nós temos cerca de 98%, né? São dados do Sebrae, tá, gente? Não é da Caroline Balbino, não. São quase cerca de 90 e tantos por cento de pequenos negócios no país. Das nossas empresas são pequenos negócios. Então, como trabalhar o pequeno, o MEI, né, o microempreendedor individual, as micro e pequenas empresas, nesse cenário onde se torna cada vez mais em nuvem, né? Que protocolo seguir, quando seguir, como seguir, por que seguir, né? Primeiramente, porque é uma questão de sobrevivência, certo? Então, esses protocolos sanitários que antes eram vistos, por exemplo, em hospitais, clínicas médicas, eles passam a se tornar cada vez mais comuns no ambiente, né, corporativo, por exemplo, nos comércios, em especial nos comércios, postos de combustíveis, supermercados, as atividades essenciais como um todo. Indústrias alimentícias, ou seja, a mineração. Então, nós temos uma série, né, de empresas que são impactadas num primeiro momento e, num segundo momento, nós temos um caos instalado nos pequenos negócios que, por óbvio, já é difícil incorporar um custo de licença ambiental, um custo, por exemplo, relacionado à segurança e à medicina do trabalho. E agora nós vemos um terceiro elemento, que é a segurança sanitária, vir cada vez mais próximo desses comércios. E isso, gente, eu estou falando desde uma barraquinha de pipoca até uma grande companhia que faz exportação e importação. Inclusive, esses dias eu tenho percebido, né, que principalmente o setor alimentício, né, o impacto aí em toda a cadeia alimentícia está sendo muito debatido do ponto de vista da segurança sanitária ambiental, porque, por óbvio, isso impacta também, né, as variações do Covid. Então, nós não sabemos se daqui a pouco, hoje nós já temos, né, estudos que comprovam que, estando no mesmo ambiente, esse vírus, né, tem um grau de contaminação muito alto, né, e, enfim, tornando, né, cada vez mais estrito o movimento de pessoas dentro das nossas companhias. Então, práticas como almoçar e pedir um pouquinho da comida do colega, me empresta seu óculos, deixa eu beijar no seu rosto, vamos abraçar e vamos nos cumprimentar, isso passou a ser mal educado e até anti-higiênico, né? E totalmente contra os protocolos da OMS, ONU e até mesmo da Vigilância Sanitária Nacional. E aí, dentro desse contexto, né, nós precisamos operacionalizar isso, né? Nós temos um problema e precisamos dar uma solução. Foi quando, em março do ano passado, eu promovia tal, então nós desenhamos um projeto que hoje, né, se denomina Ambiente Seguro. Inclusive, com a parceria da Silba, estamos implementando nos comércios e indústrias e nós já conseguimos obter alguns resultados interessantes. Por exemplo, eu tenho uma indústria com cerca de 80 funcionários que chegou a ter 0 atestados, ou até mesmo suspeita de Covid de janeiro a abril. Então, essa amostragem já nos traz, né, uma certeza de que a gente está no caminho certo com esse tipo de implantação de protocolo. Isso tem muita relevância quando a gente vai debater uma sentença como essa. E aí, doutor Heber, vamos aqui, né, falar do problema, né? Isso. Só antes de adentrar na sentença, é importante que a gente situe, né, que o nosso Supremo Tribunal Federal, no ano de 2020, ele julgou a constitucionalidade da doença ocupacional por equiparação no caso de Covid. Sendo que em determinadas atuações, ramos de atividades, essa doença ela passa a ser presumida. O que significa isso? A presunção, não cabe ao empregado fazer prova de que ele contraiu aquela doença no ambiente de trabalho, mas sim cabe à empresa desconstituir isso, que ele não contraiu aquela doença no trabalho. Então, isso traz um peso muito grande para as empresas poder se armar no sentido de
juntar instrumentos, documentação, provas, que venham posteriormente ser utilizados em sua defesa numa ação trabalhista. É importante também lembrar que, ano passado, a gente teve a edição de 2 medidas provisórias, sendo que uma delas se transformou em lei, que é a 936, sendo a 927, ela caducada. Esse ano, agora, no final de abril, houve a edição de novas 2 medidas provisórias. Em regra, elas seguem o mesmo teor dessas medidas editadas ano passado, mas agora ela tem um prazo de vigência, vamos aguardar para ver se elas vão transformar em lei ou não. E um outro motivo também pelo qual se tornou tão oportuno a criação desses protocolos de biossegurança é que nós não tínhamos até abril, e aí nós ficamos num limbo, as empresas, né, ficaram num limbo, e até mesmo os colaboradores, sem saber o que iria ser. Então, nós não tínhamos nenhum instrumento jurídico para operar dentro das nossas empresas vinculado a planos governamentais, né, de preservação dos empregos. Mas, acima de preservar os empregos, nós temos que preservar vidas. Haja vista que nós não estamos lidando, né, com um produto, né, e assim como terceiro mundo que somos, né, não temos as tecnologias adequadas para monitorar pessoas, processos. Então, nos resta, então, mudar o comportamento. E é esse o cerne da questão, onde se torna viável a implementação desses protocolos. Bom. E só antes, é importante contribuir que a pandemia, a Covid, ela é um momento excepcional que a população do mundo está vivenciando. Então, por ser excepcional, tudo que a gente está tentando fazer, protocolos, criações, todos são de tentativa e erro. A gente não tem como mensurar se o que a gente está fazendo é totalmente certo ou o que a gente está fazendo é totalmente errado. Não existe uma receita de bolo para essa situação. Então, acaba que as empresas ficam refém, os trabalhadores também ficam refém, a própria sociedade como um todo se torna um refém dessa situação, porque é um caso excepcional. E por ter essa excepcionalidade, tudo que está sendo construído é novo. Então, existe para o próprio judiciário, né? Isso. Eu observei, por exemplo, na pandemia, algumas denúncias de alguns sindicatos e algumas articulações que foram resolvidas com alguns entendimentos do próprio Ministério Público do Trabalho, aqui da Unidade de Superintendência Juiz de Fora, dizendo pelo diálogo social entre trabalhadores e empresas. Ou seja, nós tivemos aí uma série de questões ligadas à própria estrutura organizacional das empresas sendo acolhidas, né, com mais generosidade por parte do judiciário nesse contexto. Mas quando a gente se depara com essa sentença de abril, a gente vê que realmente não é convergente, né, com essa tranquilidade que as empresas, de repente, estão vivendo. Então, e é interessante também ressaltar que o próprio Ministério Público do Trabalho, no ano passado, ele editou uma série de notas técnicas onde se recomendava protocolos de segurança, o afastamento daquelas pessoas com comorbidades, preferencialmente acima de 60 anos, ou seja, ali ele já começou a estabelecer uma série de requisitos ou princípios onde o empresário deveria se ater, ter uma cautela, não necessariamente que ele deveria seguir aquele procedimento porque ele não é vinculativo. Mas esse procedimento ele já traz alguns indícios do que a Justiça do Trabalho, principalmente, especificamente, ela poderia vir a abordar em uma eventual ação trabalhista, uma reclamação trabalhista proposta. A gente falou, né, sobre essa questão do entendimento, né, e resta muito claro essa questão, porque quando você vai a campo, está no atendimento de clientes, principalmente clientes empresas, indústrias, que tem ali 200, 300, 400 pessoas, é muito fácil, às vezes, o RH determinar que, olha, o empregado é que tem que provar. E isso não é real. Haja visto o entendimento que está sendo, né, confirmado pela Justiça, o ônus da prova desse dossiê técnico de inexistência de negligência é ônus, é responsabilidade da empresa. E como responsabilidade da empresa, a gente tem que entender que a Justiça apenas cobra.
Os protocolos, como se diz, eles estão disponíveis. Minas, Ubá, por exemplo, é o terceiro polo do país, o polo moveleiro do país, quinto da América Latina, e a gente tem uma dificuldade tremenda de aplicar protocolos, por exemplo, em empresas que às vezes não têm nem licença ambiental, que trabalham na clandestinidade, o que não é o caso, né? Onde hoje nós não vamos poder contar com esse paternalismo e maternalismo da lei. Nós vamos ter que nos adequar, por isso que eu falo. É muito simples quando a gente olha pela ótica do comportamento. Porque o comportamento convergente para a segurança, ele é muito importante a partir do momento que eu crio também uma cultura organizacional dentro da empresa e incorporo isso como valores e como normas indispensáveis para o bom andamento das empresas. Então, quando a gente fala em negligência por parte do empregador, o simples fato de você, às vezes, fazer todos os... medir as temperaturas do trabalhador ao chegar, fazer alguns protocolos de higienização dos pés ou mãos, ou até mesmo você manter álcool gel, não é o bastante para que você esteja seguro do ponto de vista da segurança jurídica e do ponto de vista mesmo da generosidade com o próximo. Bom, temos uma pergunta aqui de um diretor, a gente vai responder agora. Eu estou aqui com um leigo do lado de cá, como se fosse um ouvinte, né, um telespectador que está do lado de lá assistindo a live, tanto no Facebook quanto no Instagram, aqui no perfil da Silva. O doutor Ananias falou da presunção, que é uma doença que já se garante que ela foi adquirida no trabalho. Quer dizer, por presunção, ela já está sendo entendida isso. Uma segunda coisa, você colocou que existe uma questão social, um entendimento que foi regional, que caiu por terra na hora que vocês leram a sentença que foi colocada. Como é que as empresas vão estar se prevenindo para que, numa autuação, elas estejam um pouco mais precavidas e um pouco menos com risco de ter que estar pagando um ônus que eventualmente é um ônus da pandemia, não é um ônus da empresa? Sim. Posso começar? Deixa eu só explicar. A questão da presunção, inicialmente, ela não é absoluta. Por quê? Determinados ramos de atividades, esses sim são presumidos. Um exemplo, um enfermeiro que trabalha no hospital, um médico que trabalha no hospital, o auxiliar administrativo dentro do hospital que faça uma circulação nos ambientes onde há contaminação do Covid, eu entendo que torna-se presumido. O que acontece? Essa decisão que nós tivemos do Supremo Tribunal Federal, ela fez a doença ocupacional como equiparação. Um determinado caso, onde um vigia em uma fábrica, ele não tem uma presunção. Por quê? Ali não é um ambiente já contagiado, não é um ambiente onde o Covid está instalado. Então, nesse caso, a gente vai entrar na chamada responsabilidade civil subjetiva. O primeiro caso, que eu estava falando da presunção, é a chamada responsabilidade civil objetiva, onde o quê? Não cabe o dolo ou a culpa, mas sim a comprovação daquilo, que aquilo ali já se presume o contágio. No caso da decisão que a gente vai analisar, ela versa sobre um motorista, um caminhoneiro, onde ele trabalhava nessa empresa fazendo entregas por vários locais do país, às vezes só mudando de centro de distribuição dentro da própria empresa, ora saía de Extrema, ia para o Recife e por aí ia rodando o país. Mas no período de maio do ano passado, esse motorista ele fez uma série de transporte, e onde ele passou por outros ambientes, onde a empresa, que era da própria empresa, por incrível que pareça, mas a empresa não conseguiu desconstituir ou constituir a prova, no sentido contrário, que em todos as suas filiais, em toda a sua sede, ela haveria implantado esse protocolo de segurança. A ação trabalhista ela foi pleiteada pela viúva e pela filha, onde eles requereram uma indenização
por dano material, que seria o lucro cessante, que refere-se ao salário que esse motorista percebia. Há uma controvérsia quanto à questão do valor, mas o juiz fixa na decisão um valor final. 200 mil, se não me engano. Isso. No final, ele fixa uma determinada quantia. A nossa análise, no caso, ela vai se ater somente à parte do Covid, onde foi feito toda a apresentação de documentação pela empresa e também foram feitas oitivas de testemunhas. Essas oitivas acabaram por corroborar na condenação, por incrível que pareça. A gente poderia considerar, igual quando a gente fala da CIPA, que ela tem que ter uma documentação, tem que ter treinamento. Se a CIPA ela é regular, se ela funciona, aí seria o caso de essa prevenção acontecer também do Covid, igual a gente está fazendo agora aqui na CIL, esse planejamento para loja de roupa, que tenha mostruário, que tenha provador. Então, só para você entender, né, essa questão da presunção ela é muito interessante, porque ela te remete a alguns conceitos básicos do direito do trabalho. Exemplo, a hipossuficiência do trabalhador. Então, o trabalhador para o direito do trabalho, ele já é hipossuficiente em detrimento da empresa, certo? E com base nisso, é muito fácil para o judiciário vincular, né, esse nexo causal, que é o tema que a gente vai entrar agora, às atividades da empresa. Haja vista que, uma vez que eu não comprovo que eu, através de documentais, e não é somente a CIPA. Na verdade, esses protocolos de biossegurança, eles colam, eles se conectam, e ainda mais agora, a partir de agosto, nós vamos ter a figura do PGR, né, que é o Plano de Gerenciamento de Riscos, que substitui alguns outros documentos técnicos de segurança do trabalho, onde está surgindo também uma nova roupagem da segurança do trabalho. Então, o Grupo Legalizar hoje atua nessas duas frentes, a parte ambiental e a parte de segurança do trabalho, em especial essa operação de implantação dentro das empresas, porque, por óbvio, nós trabalhamos principalmente do departamento jurídico a redução de riscos ocupacionais, que gera, consequentemente, uma ausência de documental para você ir brigar na justiça. Então, a gente percebe muito claramente que a parte prevenção deixou a desejar. Então, não adianta eu apenas ter a medicina do trabalho se a medicina do trabalho não está preparada para esse novo problema. Não adianta eu ter uma, né, a gente fala CIPA porque é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que sim tem um papel fundamental nesse processo, tá? É fundamental que os trabalhadores, ainda que por indicação, porque até determinado número de funcionários você está isento de algumas responsabilidades, por exemplo, ter a CIPA instituída, mas você pode indicar os trabalhadores que vão operar esses processos internos. Então, é um momento de convergência entre as temáticas que envolvem meio ambiente, principalmente o meio ambiente do trabalho, e principalmente que envolve a medicina e a segurança do trabalho. Haja vista que é uma temática multidisciplinar, inclusive incluindo aí a figura do profissional de saúde, que, claro, nosso ambiente seguro, ele tem um responsável técnico, dois, aliás, um médico e um dentista. E dentro desses processos, nós acreditamos que essa nova roupagem que nós estamos dando para a certificação ambiental, ela envolva todos esses atores. Ou seja, é algo muito mais profundo do que apenas uma segurança do trabalho na perspectiva anterior à pandemia. Tá? Os treinamentos, nós já estamos num processo de modificação da legislação trabalhista, nós já estamos num processo de atualização das NRs, né, das normas regulamentadoras, em especial em razão do Covid-19. Então, tudo isso, Pedro, diretor, está conectado. Não pode andar sozinho ou, né, solto. Então, a gente cola essa etapa, protocolos de biossegurança, dentro de todo o documental. E aí eu vou mais além. Quando você me diz sobre documentação, quando estourou a pandemia, a primeira coisa que eu pedi, tá, para todas as empresas, vamos montar um dossiê com a Covid-19. Porque isso é fundamental
porque a visão jurídica sobre o que vai acontecer é muito importante. Quando a gente trabalha nessa advocacia consultiva, ou seja, antes do problema acontecer, a gente quase que faz uma projeção ali mental, intelectual, de uma inteligência coletiva que converge para você entender como vai ser daqui a pouco as decisões. Uma coisa que me chamou muito a atenção, por exemplo, foi essa questão da externalidade, sabe? Do trabalhador estar fora do seu ambiente. Eu achei isso realmente abominável na sentença, onde agora, né, o Supremo Tribunal tinha tirado o acidente de percurso, no meio da pandemia ele voltou ao acidente de percurso, e aí ele equipara o Covid à doença ocupacional, que por consequência opera as mesmas condições e características do acidente de trabalho, gerando estabilidade, gerando direito do INSS, eventualmente, se esse trabalhador foi acometido com Covid, teve complicações que ele precisou ficar mais de 15 dias afastado, ele vai ser direcionado para o INSS e na decisão previdenciária dele, eu vou ter um B91, eu vou ter um nexo causal, e aí as empresas aqui vão ter que ter provas para ou degladiar com o INSS, não gerar essa estabilidade, porque não é você negar a doença do trabalhador, é você dizer, olha, INSS, apesar dele ter Covid, dele ter ficado acometido com essa doença por mais de 15 dias, ele não pegou isso aqui, porque olha só como é que eu fiz meu trabalhinho de casa, meu deverzinho de casa. E aí você instrui, né? A palavra instrução processual, ela é muito importante, por quê? Às vezes a pessoa ela recebe uma intimação do Ministério Público do Trabalho, ela ignora, e às vezes ela faz até prova contra si, imaginando, isso não é judicial. Só que nós temos a figura do Ministério Público do Trabalho muito atuante. Muitíssimo atuante. E quando a gente fala de nexo causal, o governo não quer pagar essa conta. E quando a gente fala de nexo causal de Covid-19, nós estamos dizendo, olha, vai vir uma porrada de ação por aí e a gente precisa preparar as empresas. Falando em porrada de ação, pelo site do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, tem uma informação que já são mais de 24 mil ações trabalhistas que versam sobre o tema Covid. Ou seja, nós temos uma avalanche. Só para você ter uma ideia, no meio do ano passado, por volta de junho e julho, esses dados eram por volta de 8 mil ações. Ou seja, triplicou em menos de um ano, praticamente, a quantidade de ações. Bom, mas vamos entrar então no caso concreto, né? Vamos entrar no mérito. É uma ação que tramitou na Vara do Trabalho de Três Corações. O número dela é o 0010 626 21 2020 503 0147. A decisão ela é uma decisão pública, como todos os atos do Poder Judiciário. Qualquer pessoa pode entrar no processo, no TRT3, que é o site do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que é abrangido aqui em Minas Gerais. Lá a gente vai verificar no item, item 2.8, morte por Covid-19, acidente de trabalho, responsabilidade civil, dever de indenizar. Quando a gente faz a leitura, o julgador, ele começa narrando sobre a questão do STF, quando ele equiparou a Covid à doença ocupacional, doença do trabalho, e a partir disso ele passa a argumentar, mostrar todos os motivos que ensejou no deferimento do pedido que foi estabelecido. Inicialmente, a mãe e a filha, elas pleitearam um valor de 250 mil para cada uma, onde o valor da ação seria de 500 mil reais. Só que ele entendeu que, como houve a empresa, pelo menos, demonstrou alguns indícios de que estava se prevenindo, cumprindo o mínimo, ele diminuiu essa condenação para metade, 50%. Mas assim mesmo, a empresa, na primeira instância... No mérito, condenou. No mérito, na primeira instância, ela condenou a pagar salário, a um salário vitalício. Pensão vitalícia. Pensão vitalícia para a mãe e para a filha. Para a filha até os 24 anos e para a mãe até os 76 anos.
Mas... Uma das questões assim que eu achei também muito interessante nessa decisão foi o fato dos demais familiares não terem contraído a doença ou se contraíram, né? Talvez faltou fazer a prova ali do antígeno, né? Para poder detectar. É até interessante essa parte que quando você menciona, porque o juiz ele faz questão de destacar, né, na sentença dele, que no período onde o motorista, o decujus, foi acometido pela doença, somente ele, dentro da residência, que residia ele, esposa e filha, teve o teste positivado. Os demais não passaram por nenhum outro procedimento. Então, esse é até um dos motivos, né, que enseja na procedência do pedido. E mais uma vez comprovando quão sensível era a parte preventiva da empresa. Então, quando a gente ressalta esse tipo de protocolo, não é para a gente fazer isso depois que o meu funcionário faleceu e, infelizmente, né, depois que o problema já foi instalado. O que a gente traz como solução, e eu acredito muito nessa solução, porque nós já tivemos dados bastante para provar a viabilidade, inclusive o Albert Einstein, que é um hospital de São Paulo, assim como nós, está começando a implantar os mesmos protocolos através de uma startup. Então, quando a gente traz essa figura dos protocolos de biossegurança, que é típico do meio hospitalar, para dentro das empresas, dá uma bugada na cabeça, né? Parece que é impossível. Mas quando a gente vê que isso está muito próximo a nós, que é uma questão meramente comportamental e também de implementação de um ou outro, né, protocolo técnico que, por óbvio, se conecta com a parte ambiental, se conecta com a segurança do trabalho e a medicina do trabalho. Então, essa sentença mostra o quão essa empresa estava vulnerável do ponto de vista documental e preventivo. Ou seja, o que a gente tem percebido é que as empresas não estão entendendo a gravidade da questão e insistem que funcionar faz a gente crescer, faz a gente... Só que isso só é interessante até quando alguém da sua família não falece. Porque depois que você vê a morte muito perto de você, por uma doença que você não sabe nem onde você pegou, você fala, meu Deus, pelo amor de Deus, alguém me salva. Então, a justiça não vai ter dó, né? Infelizmente, eu sempre trato muito bem isso com os meus clientes. A gente tem que fazer o nosso dever de casa, porque a justiça só vai cobrar. Ela está lá simplesmente para cobrar. Então, quando vem um Ministério Público, ou mesmo uma sentença dizendo, né, a sentença externa aquilo que você não conseguiu provar. Porque eu já tive casos onde, né, nós tivemos pedidos dessa natureza e nós conseguimos desconfigurar a questão do nexo de causalidade, por óbvio, porque a pessoa exercia uma atividade paralela em outras empresas, com outras empresas. Então, eu desconfigurei um nexo causal por conta disso. Então, quando a gente fala em articulação jurídica, o que a gente quer trazer para vocês é possível fazer todos esses protocolos de forma facilitada, é possível incorporar esse comportamento preventivo e é possível fazer prova a seu favor, desde que devidamente orientado. Voltando aí na sentença, né, é muito interessante a gente frisar que a empresa, né, a transportadora, ela apresenta uma série de documentos, mas esses documentos, eles por si não corroboram com a descaracterização do nexo causal ao qual o juiz julgou procedente a ação. Um exemplo disso ele cita no trecho da sentença que a empresa ela fez um determinado protocolo e que esse protocolo ele somente foi afixado num quadro de aviso. É como se fosse, normalmente a gente entra nas lojas, né? Aí tem lá, aqui só é permitido entrar com máscara, coisas nesse sentido. Tantos números de pessoas por ambiente, Isso. de acordo com metragem quadrada. Então, na decisão, ele argumenta no sentido de que não basta a empresa simplesmente dar uma publicizar, né, aquele ato. Ela precisa demonstrar que o empregado, né, o colaborador, ele efetivamente passou por um treinamento, que ele recebeu aquela documentação, que aquilo foi avisado, revisado, explicado novamente, sob pena de desídia, insubordinação e qualquer outra questão que pode ensejar um afastamento. Né, advertência,
advertências. Isso. Então, é dever poder da empresa exigir que o empregado, quando ela vai implantar um protocolo de segurança, que eu entendo que não é simples, no sentido assim, não é uma receita de bolo que eu vou ali, fiz ali, está pronto, Não acabou. mesmo. Todo dia você tem que revisar. Existe as chamadas pessoas chatas, né, entre aspas, que são aquelas que ficam ali cobrando a exigência. Se você está passando pelo pátio da sua fábrica lá, e aí você vê um determinado funcionário com a máscara abaixada, é o seu poder e dever, que é o poder diretivo, de ir lá e exigir que ele use a máscara da maneira correta. Sob pena, se ele vier contrair a Covid ou qualquer outra doença ocupacional, você não poderia cobrar dele, falar que a culpa foi dele. Não, porque é responsabilidade da empresa exigir que ele cumpra as regras. Não, perfeito. E mais uma vez, né, retomamos aqui. Eles chegaram, né, na sentença, é muito interessante, porque a empresa chegou a protocolar no processo, na sua contestação, as documentações que eles tinham, mas eles tinham apenas aquelas documentações triviais ligadas à segurança do trabalho comum. Então, a gente vê também, já via-se um déficit nesse tipo de profissional, né? E aí, hoje, com a Covid-19, haja vista, né, a complexidade da temática, inclusive para você criar protocolos internos que sejam convergentes com essa segurança jurídica, e que permeie, né, uma equipe multidisciplinar que vai, por óbvio, né, delimitar. Por isso, né, nós já iniciamos, por exemplo, o Supermercado Vieirão, nós já fizemos, estamos na parte de diagnóstico, mas não é tão simples, porque ele é setorizado, eu tenho graus de exposição diferenciados, mas é uma empresa que já vai implantar esse sistema de forma muito eficiente. Então, a gente vai tentar dar o conforto para o consumidor, né, a devida segurança para o trabalhador, para que ele não vá trabalhar com medo, e, ao mesmo tempo, a segurança para a empresa em documentar todo esse arcabouço que está sendo investido para convergir na segurança sanitária. Então, essa empresa, quando ela diz, né, que entregou álcool gel, entregou máscaras, né, o juiz aponta muito isso. Não tem recibo, não tinha recibo, não tinha um documental que dissesse que esse trabalhador recebeu uma única máscara. Não, e sobre esse ponto, eu acho interessante frisar, porque, além de não ter o recibo, né, não por completude, na realidade foram apresentados alguns recibos, sim, mas o recibo ele não tratava quantitativamente vamos supor, o motorista ele vai viajar, ele fica 10 dias, 15 dias viajando, então a empresa conseguiu demonstrar que ele recebeu uma certa quantidade, ele recebeu uma máscara e recebeu o álcool, mas ela não quantificou isso, e por isso não tem como comprovar pela prova documental se essa quantidade que foi fornecida era suficiente ou não. Então aí já eu vejo que é uma pegada para aqueles que vão implantar um protocolo. Quando você for dar álcool em gel ou máscara... Parte mapeamento dos potenciais riscos, isso, né? Porque se você tem, por exemplo, o bar, que é extremamente quente, né? Nós temos aí pessoas que trabalham em alguns ambientes que são extremamente, né, quentes, e a pessoa sua e tem dificuldade de ficar com aquela máscara o dia todo. A gente sempre indica para que seja dado pelo menos 2, para que esse trabalhador consiga trocar essa máscara durante o dia, ou você incentive que ele faça a higienização. E uma coisa muito interessante que eu trouxe no protocolo, que eu tentei pegar na raiz do problema, porque eu vejo que não é uma questão de ter os melhores equipamentos de higiene, ter os melhores equipamentos. Em momento nenhum você vê o juiz, né, criticando que a sua máscara é de pano ou de qualquer outra coisa, né? Ele bate na tecla da suficiência, da segurança do trabalhador. Então, isso fica muito evidente, né? Um outro ponto que a gente ressalta, que é ressaltado na decisão, é o exemplo que o protocolo da empresa ele previa a higienização e a sanitização da cabine. Só que esse protocolo, essa que é a parte que é o pulo do gato, né? Ele só previa dentro da empresa. Como o motorista ele circulava, ele ia fazer o transporte, a entrega e até outras filiais da própria empresa, lá na hora de fazer a manobra, de fazer
estacionar o veículo em determinado local, era necessário que houvesse uma substituição do motorista. Ou seja, ele tinha que descer, um outro profissional entraria dentro daquele ambiente, colocaria as mãos no volante, faria a manobra e depois ele desceria. Então, o protocolo da empresa, ele só previa dentro da sede, dentro do local da empresa. Quando ele fazia, na realidade de fato, né, o motorista fazia essas questões, tinha que fazer essas manobras e outras pessoas adentravam, não havia essa previsão. Ou seja, ele entendeu que o protocolo da empresa foi deficiente, porque ele não conseguiu comprovar, ou também, pelo menos, fazer uma mensuração das possíveis situações que viessem a ocorrer, no caso da atividade desempenhada pelo motorista. E uma questão da rotina, né? Quando a gente fala em comportamento, quando a gente fala de cultura organizacional, a gente fala em incorporar alguns... na verdade, quando a gente fala em protocolo, gente, são regras internas de uma forma geral, tá? Protocolo de biossegurança é uma forma bonita da gente falar. Você está fazendo toda a asepsia, você está higienizando os ambientes antes que um ou outro trabalhador estejam ingressando naquele posto de trabalho? Você está promovendo a devida ventilação nos locais? Você está evitando que as pessoas tenham contato com, né, enfim, saliva, lágrima? Você está trocando o ferramental ou criando número de ferramental bastante para você evitar o compartilhamento? Então, quando a gente traz, né, de uma forma bem simples, isso está disponível gratuitamente, tá, gente? Isso aí é uma bíblia, porque no nosso e-book que a Silba criou, juntamente com o Grupo Legalizar, e está disponível, né, nas nossas redes sociais, inclusive no meu link da bio, @CarolineBalbino _oficial e @asilba_uba. Vocês vão encontrar esse e-book, que é mais ou menos uma bíblia do passo a passo mínimo que a sua empresa tem que conduzir, tá? Como eu disse, desde uma barraca ali de cachorro-quente até mesmo uma grande indústria. Porque ali a gente ensina até como higienizar as máscaras de forma que eu tenho empresas que têm condição de dar 2 máscaras por dia, eu tenho outras que não têm. Eu tenho empresas que vão ter que compartilhar essa responsabilidade com o trabalhador e literalmente vão ter que ensinar para esse trabalhador sobre higiene bucal, sobre higienização das suas roupas. Gente, é um problema social. Então, quando a gente vem e traz alguns conceitos, por exemplo, que estão muito em voga agora, como ESG, né, ou ASG, governança social e ambiental, a gente percebe que está tudo conectado, né? Não existe governança de uma empresa que não tem uma cultura que converge para a sustentabilidade e proteção dos seus colaboradores. Então, isso, né, isso vai mais além, isso é muito profundo e é muito interessante, né? É muito bonito da gente ver um resultado como esse, dessa indústria, com 80 funcionários, que há mais de 4 meses não tem nenhum caso. E eu vou dizer que, olha, não está 100%. Mas a gente acredita que o pouco que foi feito desses comportamentos de segurança sanitária foram capazes de gerar esse resultado positivo de 0 atestado médico de janeiro a abril. E a gente está acompanhando e, lógico, né, como o doutor Ananias disse, uma experimentação, haja vista que é tudo muito novo. Por isso que a gente quis também trazer a figura das pessoas da área médica, médicos e dentistas, que, por óbvio, lidam, né, com contaminação, infectologia, e todos esses protocolos para eles são muito fáceis. Então, a gente trazer essa realidade para o chão de fábrica, a gente trazer essa realidade para o comércio, é muito positivo. Agora, só para finalizar a questão da sentença, né, tem uma parte da sentença que ela teve a oitiva de testemunhas, né? E tanto a parte autora como a parte ré teceram as suas testemunhas. E o juiz pega na testemunha, que é o gerente comercial da empresa, onde, no primeiro momento, ele alega que esse procedimento foi implantado, foi amplamente divulgado, e, no segundo momento, no próprio depoimento dele, ele vem e fala que não sabe isso, não sabe aquilo, ele não sabe precisar determinados dados. Então, isso demonstrou para o juiz que, embora
ele vem com esse discurso pronto de que fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Na realidade, ele não sabia a concretude, o caso concreto como era feito. E só mais para complementar a questão da decisão, que é... A gente tem aquela questão do seguro também, Isso, né? essa parte que é muito importante. É muito comum a gente verificar nos instrumentos coletivos de trabalho a incidência de uma cláusula de seguro coletivo, seguro em grupo. Nessa decisão ele fala que é possível ser feita uma compensação, no caso a condenação foi de R$100 mil para cada filha, para a filha e para a esposa. Então, desse valor, se cada um tiver recebido um valor de 10 mil, 20 mil, esse valor vai ser deduzido, eventualmente, se essa decisão for mantida, né, em segunda instância. Ela, salvo engano, a empresa e o reclamante, né, no caso, o Decujus, eles fizeram o recurso, então está em tramitação na segunda instância, e agora vamos aguardar o desfecho, o que vai ser feito. Isso, então, para finalizar, né, o doutor Pedro tem uma pergunta. Do diretor Hermon, ele colocou, e foi colocado muitas vezes, nexo causal, e às vezes, do lado de lá, as pessoas como a gente que é leigo, às vezes a gente não domina tudo isso. E tem uma segunda pergunta, que é como que a CIL pode auxiliar. Nesse caso, eu acho que vocês colocaram bastante aí essa questão, porque, inclusive, tem uma propaganda que eu vou fazer aqui agora, que vai estar na CIL. Vai ter um plantão jurídico, a gente ainda está programando. Isso mesmo. Vai estar acontecendo, né? Doutora Heber e doutora Caroline aqui, ajudando as empresas do comércio e indústrias a se regularizarem. Então, é uma propaganda, mas na realidade é uma propaganda de prestação Positiva, né? A gente vai fazer o plantão jurídico, mas também o e-book que você acabou de falar, que vai estar disponibilizando informação no site, né, e que está disponível, você acabou de citar os 2 perfis, mas vai estar no site da CIL também. E, além disso, quer dizer, qualquer empresa que precisar de ter algum assunto, algum esclarecimento, ela pode vir à CIL, e a gente vai estar aqui com voluntários na associação trabalhando e, eventualmente, se for o caso, se a empresa for fazer um contrato, e aí encaminhando da forma mais profissional possível. Com certeza. Então, são as 2 perguntas, mas eu acho que vocês poderiam estar complementando aí, porque a gente está chegando agora nos 10 minutos finais. Eita! Então teria aí uma possibilidade de estar fazendo essa... Sim, o nexo causal, né, ele se torna muito claro, né, nessa questão Covid, como o próprio doutor Ananias colocou, né, de sairmos da esfera da subjetividade, ou seja, né, de ser uma coisa que pode ser ou não, para se tornar, na visão do judiciário, né, muito evidente, né? Então, a empresa, em resumo, né, a empresa que lute para provar que não teve o nexo, porque ele já é presumido. Então, isso veio muito nítido, né? A empresa provar que não negligenciou esses protocolos, e quando a gente fala em protocolo, cursos, ele enfatiza a parte de periodicidade, para você ver como isso, né? Comportamento é todo dia, rotina é todo dia. Então, protocolo de biossegurança é todo dia. Curso, capacitação, por óbvio, é algo novo. Nós vamos modelar, né, esses protocolos de biossegurança. A gente tem um norte, que é esses protocolos base, que a gente já está divulgando isso, inclusive, a nível social, né, fazendo o cumprimento da nossa governança social e ambiental, de trazer esse material gratuito, e, a partir dali, ser um norte para que as empresas possam conduzir e evitar esse nexo causal que impacta, gente, nas ordens financeiras do governo, impacta no emocional das empresas, que, né, como eu disse, ao contrário do que alguns pensam, no Brasil nós não temos burguesia empresária. São 2%, 3%. O resto é tudo trabalhador, são pessoas que, assim como eu, né, vieram do chão, né, de fábrica, vieram, né, de famílias humildes, que às vezes se tornaram empresários, que abriram ali um CNPJ na esperança de fazer dinheiro, de melhorar a sua condição de vida, de criar empregos, de criar conexão, de criar receita para os municípios, melhorar a economia local. E como a gente não abraçar essa causa, é impossível.
Então, eu parabenizo aqui a Isabel, que prontamente acatou esse projeto, viu esse valor, é uma pessoa completamente diferenciada no mundo empresarial, que se preocupa com a sustentabilidade, que faz, né, o que ela pode para promover, né? Tem ecopontos, enfim, eu estou ressaltando porque realmente, né, uma pessoa inteligente que leva para dentro de casa algo que é bom, que se conecta com a necessidade atual e que, acima de tudo, né, abriu as portas para a gente fazer esse trabalho incrível que está acontecendo aqui na ACIL com essa equipe dessa diretoria. Muito obrigada mesmo. Agradeço também a honra de poder estar falando aqui sobre a questão dos protocolos. Tem disponível no próprio site da ACIL, tem também nas redes sociais e também na rede social da doutora Caroline. Sobre a questão do nexo causal, que o nosso diretor Hernandes havia recomendado, né? Só para pontuar, o nexo causal ele pode ser derivado de duas situações, né? Existe a chamada responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. A regra no direito do trabalho é pela responsabilidade subjetiva. É nela que entra o nexo causal, imperícia, negligência e imprudência. Então, se a empresa não conseguir demonstrar que ela negligenciou contra esses requisitos, por dolo ou por culpa, assim ela poderia ser condenada. Quanto à responsabilidade objetiva, ela é presumida, que é o caso do trabalhador de hospital, trabalhador de clínicas médicas. Essas cabe a desconstituição por parte da empresa. O empregado ele simplesmente vai alegar: trabalho no hospital, minha rotina é essa, contraí Covid. No caso aqui, a gente vê muitas ações relacionadas à morte, né? Pedindo indenização. Então, nessas situações, os herdeiros, né? O inventariante, o espólio, que vai responder pela ação trabalhista. E nesse contexto, né, voltando a repetir, o INSS tem direito de cobrar, né, uma indenização, ou seja, um reembolso desse valor pago aos trabalhadores, né, que eventualmente são acometidos com Covid-19, e tem, né, esse código B91, que é o típico, né, de acidente de trabalho, mas também para doença ocupacional, onde você tem aí configurado esse nexo claro, né, e depois para você conseguir reverter isso. Então, as empresas quase nunca sabem, né, elas não têm esse conhecimento que elas podem recorrer dentro do benefício do trabalhador, dentro da esfera administrativa do INSS. Então, essas e outras dúvidas, né, nós vamos estar aqui para poder esclarecer, não só com relação a nexo causal do Covid-19, mas nexo causal, né, de doenças em geral, certo? E outras temáticas que envolvem, né, a redução de risco empresarial, que é para isso que a gente vai estar aqui, é para isso que esse balcão está sendo criado com muito carinho, né, e é para isso que a gente vai estar aqui, empoderando os associados para cada vez mais conseguirem gerenciar suas empresas, né, sem esse medo de perder tudo que investiu uma vida inteira. Porque, gente, não é interessante para nenhuma empresa, tanto para o nome dela, quanto, né, para a gestão mesmo, né, dos colaboradores, você se tornar uma empresa negligente. Então, o que a gente quer é todo mundo convertido, né, nessa pegada de que a gente precisa prestar atenção nesse comportamento, a gente precisa criar esse comportamento de forma técnica e a gente precisa ter periodicidade nessa certificação. Tanto é que a gente programou, né, que o selo de certificação ambiente seguro ele tem validade de 30 dias. O lá do Albert Einstein, a validade prevista é 15, que eu acho totalmente inviável. Até porque a gente prevê a figura do agente, né, interno sanitário. Então, a gente está criando essas figuras, modelando essa proposta de trabalho, e a gente vai estar aqui com esse balcão de atendimento. Então, a Silba vai estar promovendo, né, essas informações com a agenda dos dois advogados, a doutora Nanise e eu, Caroline Balbino, dispostos, né, a esclarecer essas questões. E antes de fechar, gente, só como uma dica, a medida provisória nova, a 1046, agora de 27 de abril de 2021, ela trata das questões de prorrogação, tá? Ou até mesmo de você não fazer os periódicos de
atestados médicos, dos laudos de segurança do trabalho, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse com relação à parte ambiental quando foi autorizada a prorrogação dos prazos. Não façam isso. Isso não é uma atitude pró-prevenção. Você vai criar um passivo dentro da sua empresa, você vai postergar algo que não faz sentido. Se você estiver funcionando, não faz sentido mesmo, né? Então, eu faço votos que não aderir a essas regras do artigo 2º, inciso 11, da medida provisória 1046, né? Então, a minha sugestão aqui é não, porque aumenta esse passivo trabalhista, pode aumentar, né? Onde você vai ter que depois aí ficar catando cavaco, vendo funcionário que eventualmente vai sair. Então, ainda mais aquelas empresas que têm um fluxo, né, de entrada e saída de novos funcionários alto, isso é totalmente inviável. Então, fica aí uma dica de ouro, né? Não usarem esse artifício aí da norma para poder se calçar, porque ele realmente pode te gerar outros problemas de ordem organizacional. Eu gostaria de chamar a nossa presidente, senhora Isabel, só para dar um encerramento final. Fique à vontade. Sobre esse lançamento do protocolo de segurança, que é um momento muito oportuno, que estamos lançando aqui, eu queria reforçar esse benefício que a Silba está fazendo aqui, lançando aqui agora, para associados e não associados, né? Reforçando o que a Carolina e o Ananias falaram. Serve para todos os tipos de comércio, qualquer quantidade, não é isso mesmo? Exatamente. Pequenininho, meio, até o grandão. Então, e a gente vai dar os devidos direcionamentos, vamos estar aqui à disposição. Então, estamos aqui. Muito obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite.